No vídeo de hoje a gente trouxe aqui o mais novo lançamento da marca Miku, o projetor KP2, um projetor que promete ser bem interessante, trazer um custo-benefício muito bom, e nesse vídeo a gente vai testar ele, passar nossas impressões depois de ter testado ele durante alguns dias, para vocês saberem se vale ou não vale a pena estar investindo nesse projetor. E então agora a gente já ligou o projetor e vocês conseguem ver como o KP2 consegue entregar ótimas imagens pra gente, e justamente por isso eu já posso adiantar que o projetor me agradou bastante durante esse tempo de teste. Lembrando que se você quiser saber o preço e comprar esse projetor, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e no nosso ranking de projetores. Inclusive lá no nosso ranking eu posso atualizar para vocês se a gente conseguir algum cupom de desconto para ele. Também já queria aproveitar e pedir para vocês deixarem aqui no campo de comentários o que vocês acharam do projetor e quais outros projetores vocês querem que a gente teste aqui no canal. Antes de passar para minhas impressões sobre o projetor e passar as imagens comparativas lado a lado com outros projetores que eu também fiz, acho legal mostrar rapidamente o unboxing dele, só para vocês verem tudo que acompanha o projetor na caixa e já conseguir olhar um pouco do visual dele. Como vocês devem ter percebido, ele tem um visual simples, mas que é bem acabado. Ali na parte frontal a gente encontra a lente, o sensor de ajuste automático do foco, além de uma abertura para o sistema de resfriamento. Já na parte de trás ficam as principais conexões, que são USB, HDMI e P2 para uma caixinha de som externo. Logo abaixo a gente também já encontra a saída de som do projetor. No KP2 a gente encontra apenas um botão, que é o que liga e desliga o projetor. Então os demais comandos devem ser feitos através de um controle remoto. Por fim, ali na parte de baixo a gente encontra uma conexão para você colocar o projetor em um tripé ou em um suporte de teto, se você preferir. Falando agora das minhas impressões, depois de ter testado o projetor durante algum tempo, eu já quero frisar que sim, eu gostei bastante do resultado do KP2, principalmente no que se refere à imagem que ele consegue nos entregar nas suas projeções. A primeira coisa que eu observei foram as cores bem vivas, principalmente naquelas cenas mais claras e mais coloridas. O projetor já tem resolução nativa Full HD e consegue entregar imagens bem definidas. O foco dele também me surpreendeu muito, sendo um dos projetores com o melhor foco que a gente já testou aqui no canal. Inclusive, entre os projetores Full HD que custam abaixo ali dos R$2.000, eu até acredito que esse seja sim o modelo com o melhor foco. Também vale comentar que o projetor traz um recurso que faz o foco automaticamente, e nesse projetor o recurso funcionou muito bem. Em outros projetores que trazem esse recurso, até mesmo em modelos mais caros, os projetores acabam não conseguindo ajustar o melhor foco sozinho, algo que não aconteceu aqui no KP2, porque o foco que ele conseguia ajustar sozinho era quase que perfeito na tela. O brilho do projetor também é bom, mas de qualquer forma é em um ambiente 100% escuro que a gente consegue tirar o máximo da qualidade que ele consegue nos entregar. Sobre isso, acho que vale acrescentar que às vezes, mesmo tendo um bom brilho, ele acabava deixando algumas cenas um pouco mais escuras, mas pelo que eu vi, mexendo ali na calibração de imagem, principalmente nos ajustes de brilho e contraste, a gente consegue melhorar bastante essa situação. A maioria dos testes foram realizados com 80 polegadas e para chegar nesse tamanho de projeção você precisa afastar o projetor por mais ou menos 2,17 m da parede. Inclusive, vale comentar que a minha sensação é que a gente conseguiria fazer imagens gigantescas aqui com o KP2 de umas 200, 300 polegadas tranquilamente. Outro ponto positivo é que o projetor é razoavelmente silencioso quando está ligado e não esquentou muito nos nossos testes. Sobre a qualidade de som, o que me chamou a atenção foi que, embora ele seja um projetor mais compacto, ele já traz suporte para áudio Dolby e também consegue entregar um som alto e de boa qualidade. Sobre o sistema operacional, ele vem com um sistema Linux, mas o visual não muda muito do que a gente já está acostumado a ver em outros projetores dessa mesma categoria com o sistema Android, por exemplo. É um sistema com um visual de certa forma mais simples, mas aqui no KP2 a gente tem a vantagem de conseguir rodar os aplicativos como o Netflix de forma oficial, entregando a máxima qualidade de imagem nesse e nos outros serviços de streaming, diferente de grande parte dos projetores concorrentes com Android, que muitas vezes usam aplicativos meio adaptados e desatualizados, que acabam perdendo um pouco ali da qualidade. Uma coisa que eu imagino que alguns seguidores do canal já possam ter percebido é que esse projetor tem grandes semelhanças com outro modelo que a gente já testou por aqui recentemente, que é o Twinger H6. Então eu já aproveitei para ligar os dois projetores lado a lado e pude perceber que eles entregavam resultados bem parecidos. Inclusive, eu acredito que a diferença na imagem deve ser mais na calibração que cada marca preferiu deixar como padrão no sistema. Nativamente, o H6 nos entrega mais brilho, mas ajustando as calibrações de imagem, o resultado ficava mais parecido ou até o KP2 conseguia superá-lo. Tiveram dois aspectos que me fizeram acabar preferindo o KP2, visto que a imagem eu acho que a gente consegue calibrar para deixar os dois parecidos, que foi o sistema certificado para rodar aplicativos oficialmente como o Netflix, e o som que parecia ser mais alto também aqui no KP2. Eu também comparei aqui o KP2 com o seu antecessor, o KP1, e sim, de forma geral, acredito
acredito que a gente teve uma grande evolução nesse projetor mais novo. O KP2 tem um foco que é muito melhor, som mais alto definido, além de conseguir fazer menos barulho nas ventoinhas quando ele está ligado. Nas cores, eu até achei que o KP1 conseguia entregar cores mais vivas às vezes, mas no geral era o KP2 que parecia entregar cores mais realistas. A única coisa que o modelo antigo ainda acabava se destacando era por ter um sistema operacional mais bonito, mas na usabilidade prática os dois conseguem entregar um bom sistema. Enfim, como vocês devem ter percebido no vídeo, diferente da grande maioria dos projetores que a gente testa aqui no canal, no KP2 eu acabei não achando muitos pontos negativos para pontuar aqui no vídeo. Talvez teria mais a questão do brilho, que parece não ficar tão destacado em algumas cenas, mas é algo que a gente consegue contornar mexendo ali nas calibrações de brilho e contraste do próprio projetor. Para mim, o KP2 é hoje um dos projetores com o melhor custo-benefício na sua categoria. Ele consegue entregar boas cores, um foco quase perfeito, um sistema operacional bem completo, rodando aplicativos como Netflix oficialmente, além de ter um bom preço. Se eu fosse comprar hoje um projetor nessa faixa de preço, eu com certeza consideraria sim a compra do KP2. Se você curtiu esse projetor e quer ver mais vídeos dele aqui no canal, não esquece de deixar seu like e comentário, porque a gente leva muito isso em consideração para decidir os próximos vídeos do canal. E também não esqueça de se inscrever para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima!